Bora pro Parque São Jorge. Hoje quem tá lá com tudo do Corinthians é o José Paes. Boa noite, Zé. Teve anúncio de candidatura por aí? Fala, Mi. Beijo pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente nessa quinta-feira aqui no Gazeta Esportiva. A política do Timão não para, tá efervescente aqui a situação no Esporte Clube Corinthians Paulista. A eleição para presidente só em novembro, mas todo mundo já se movimentando, situação, oposição. E o que aconteceu? Na noite de ontem para hoje, Ronaldo Giovanelli, ex-goleiro do Corinthians, mais de 600 jogos no Corinthians, né? Hoje ele é comentarista lá dos nossos amigos da TV Bandeirantes. Ele anunciou que seria candidato à presidência do Corinthians. Tem até uma imagem que ele postou aí nas redes sociais, candidato à presidência. Mas, aí o que aconteceu, Michele? Depois desse post, o Ronaldo foi lá nas redes sociais e apagou a publicação. Deletou a publicação. Então a gente ficou sem entender, vai ser candidato, não vai, foi uma brincadeira, foi para ver o que a galera achava. Enfim, tá todo mundo se questionando aí em relação a essa situação do Ronaldo Giovanelli, que não deve ser candidato à presidência do Corinthians. Ele é conselheiro eleito do Timão pela situação na última eleição, mas não deve ser candidato à presidência do Corinthians. A situação hoje, ali o grupo, né, o Renovação e Transparência, que está no poder aqui no Corinthians desde 2007, eles estão tentando articular para ver quem que vai ser o candidato. Em tese seria o André Negão, que faz parte aí da Renovação e Transparência, mas ele enfrenta resistência dentro do próprio grupo político. Muita gente entende que o André Sanches seria um bom candidato aí para apaziguar a situação, mas ele já rechaçou essa possibilidade também de ser candidato nessa eleição. Muita gente queria que o Duílio fosse para uma reeleição, achando uma brechinha no estatuto, quem sabe como o Salazar já trouxe, em tese poderia haver essa brecha. Enfim, muita gente querendo ir para a justiça para que o Duílio seja candidato. O bicho está pegando, mas a informação que eu trago para vocês hoje é em relação ao Ronaldo Giovanelli, que postou nas redes que seria candidato e depois apagou, Michele. Então pergunto para você aí, para vocês poderem debater. É bom nome? Será que vingaria no cargo de presidente do Corinthians? Daqui a pouco eu volto para a gente falar mais do Timão, que pega o Santo André no final de semana. Jogo importante aí do Campeonato Paulista, Michele. Ronaldo Giovanelli como presidente do Corinthians, candidato a presidente do Corinthians. Eu acho que ele ia ganhar. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. A gente sempre falou que, a minha geração, né, sempre achou que o futebol brasileiro começaria a entrar nos eixos quando um ex-jogador assumisse a presidência do clube. A gente sempre pensou nisso. Idealizava, né? Tinha o Sócrates, que era uma baita de uma cabeça, tinha o Zico, que era um baita de um jogador, e a gente sempre imaginou que esses caras um dia chegariam à presidência da CBF, à presidência do Flamengo, que é o caso do Zico. E agora o Ronaldo lança a candidatura. Lançou, depois tirou. Mas a gente teve um caso ruim do Roberto Dinamite. O caso do Roberto Dinamite, chegou, não deu certo. Ele se aconselhava muito com o Andrés, né? E o Andrés fez o que pôde, né? Para tentar ajudar o Roberto. E agora, eu vou dizer uma coisa. Eu sou favorável. Eu não sei porque ele lançou e tirou. O Ronaldo, mete os peitos, cara. A gente sempre lutou para que um jogador assumisse o clube. Porque aí o jogador sabe o que o futebol precisa, né? Que um clube hoje é futebol. O Corinthians é futebol. Vai dizer para mim que, não, tem 15 mil sócios, 20 mil sócios, mas isso aí não sustenta o clube. O que sustenta é o futebol. A arena, né, que o Corinthians tem, né, o Química Arena, é isso aí que precisa ser cuidado. É lógico que os sócios que estão lá vão ter um tratamento bom, que nem está acontecendo com o Palmeiras, né? Deu um up lá na parte administrativa. Mas não é o que sustenta o clube. O que sustenta o clube é o futebol. Então, precisa gente do futebol no futebol. É o que eu penso. Chico, né? Eu acho que o Ronaldo devia meter os peitos. Eu não sei se eu concordo, porque eu não sei se a prerrogativa de ter sido ex-jogador de futebol faz dele um cara competente para comandar um clube que envolve tantas outras situações diferentes do campo de jogo. A gente tem algumas pessoas, como por exemplo o Emerson Sheik, o Alex, que recentemente, 2 ex-jogadores campeões pelo Corinthians, passaram pela diretoria e saíram de lá falando assim, eu não imaginava o que era esse lado de cá, o lado da direção e tudo mais. Teve o caso do Roberto Dinamite, que foi um insucesso. O Ronaldo Fenômeno agora está com o Cruzeiro, vamos ver como é que vai ser. A Patrícia Amorim é ex-atleta, não é ex-jogador, mas é ex-atleta. Foi mal no Flamengo também. Então, eu não sei. Por exemplo, o Paulo Nobre não é ex-jogador de futebol, mas salvou o Palmeiras. É dono do Itaú, né? Aí então, assim, eu acho a família dele, né? Aí não tem como ser jogador de futebol, acho que não é garantia de nada. Só para completar a informação que o José Paes trouxe,
A informação que eu tenho é que o Ronaldo não tem apoio suficiente dentro do Parque São Jorge. Porque muitas vezes a gente fala de Corinthians, reeleição, a torcida gosta, a torcida não gosta. O lado externo é uma coisa, quem decide é quem está lá dentro, são os sócios. E ali é outro mundo. E dentro ali do Parque São Jorge, a informação que eu tenho é que o Ronaldo não teria apoio sequer para lançar uma candidatura. A candidatura dele provavelmente sequer vai ser lançada. Ele não teria aquela retaguarda. Não teria essa retaguarda. Ele não é um nome forte dentro do Parque São Jorge para ser presidente do clube. Mas quem que ele vota? É um cara muito São amado por sócios todos. que votam? São sócios. São sócios lá do Parque São Jorge, clube social. Tudo bem, mas aí ele precisa ter esse apoio? 3 mil, Michele, é um número baixíssimo. Então, 3 mil, mas se o Ronaldo coloca o nome dele... Ele tem que ter o apoio. Ah, tem que ter o apoio. São chapas que coordenam um nome. Tem uma chapa aqui que é o Ronaldo. Uma. Ué, e eu fiquei sabendo que, na verdade, é uma pessoa forte ali, influente, que está tentando, mas não teria apoio suficiente. Sobre a ideia de lançar o Duílio com aquela brecha no estatuto que a gente trouxe ontem, hoje eu tive uma informação para a gente atualizar importante. Pode ser que essa situação não vá para a Justiça. Como que isso seria feito, Chico? Teria que passar pelo Conselho Deliberativo, e o Conselho Deliberativo convocar uma Assembleia Geral e os sócios irem lá e votar. O Duílio pode ou não pode? Há uma divergência aqui no Estatuto. Né? Vamos chamar uma Assembleia Geral, todos os sócios. Pronto, assim a gente definiria sem envolvimento da Justiça. Mas pessoas de dentro do Parque São Jorge me dizem que a pressão é muito grande para que o Conselho não ponha nada em votação. E aí o pessoal me diz, se não colocar nada em votação, aqueles que pensam numa candidatura do Duílio não descartam ir à Justiça Comum. Então, pode acontecer uma Assembleia? Pode, mas não deve acontecer. E o caso da Justiça Comum por uma candidatura do Duílio não está descartado se o Duílio topar, claro, se o Duílio topar ser presidente mais uma vez, e se a comissão eleitoral entender que ele não deveria participar. O pessoal provavelmente vai para a Justiça. O clima lá está quente. Na verdade, está todo mundo com medo da oposição, né? Então, a oposição se uniu. Na última era Augusto e o Igobe. Provavelmente vai ser só Augusto. O número de votos dele não deve ser baixo, Chico. E o problema é que não tem um nome forte do outro lado. Você teve Roberto, Gobi, Andrés, Duílio e o André Negão. Agora, infelizmente para ele, porque muita gente entende que seria a vez dele, ele sofre uma rejeição muito grande dentro da situação. É o que é passado para a gente. Aí... por problemas extracampo. Essa faz pergunta difícil. É política. Você sabe como é que funciona. É política. Problemas extracampo.